Olá a todas e todos, vamos aqui a mais um vídeo resolvendo questões do Stuart. Né? Essa questão pede para determinar todas as derivadas parciais de segunda ordem dessa função aqui. Né? Então, vamos começar calculando a derivada parcial em relação a x, que no caso aqui seria o quê? Tá? O que é que nós fazemos? Né? Como isso aqui é uma função composta, né, nós temos que utilizar, primeiramente, lembrar que como eu estou derivando em relação a x, tratar o y como uma constante, e como isso é uma função composta, utilizar a regra da cadeia. Né? Então, no caso, vejamos, eu vou derivar primeiro a expressão que está mais por fora, que é o arco tangente. Né? Lembrando que a derivada do arco tangente de algo é 1 sobre 1 mais esse algo ao quadrado. Ok? 1 sobre 1 mais esse algo ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 sobre 1 mais isso aqui ao quadrado, essa expressão que está aqui dentro ao quadrado, que dá x mais y ao quadrado sobre 1 menos xy ao quadrado. Na verdade é tudo ao quadrado, né? Mas como o quociente de uma potência é a potência dos quocientes, eu já coloquei dessa forma. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Então aqui a gente usa a regra do quociente, né? Derivar em relação a x é tratar o y como uma constante. Então derivando isso aqui em relação a x dá 1, vezes a derivada, vezes o de baixo sem derivar, né? Menos agora, conservo o de cima, vezes a derivada do de baixo, que dá quanto? Menos y. Então, menos com menos fica mais y aqui, sobre essa expressão ao quadrado. Ok? Bonito, vamos lá desenvolver um pouquinho aqui. Ó, vou multiplicar aqui em cima, eu vou ter 1 menos xy, distribuindo, né? Mais xy mais y ao quadrado. Observe que esse cara já cancela com esse. Sobre, agora, vou calcular esse MMC aqui, né? Que é o próprio denominador. Então, esse cara vai aparecer aqui no meu denominador. 1 menos xy ao quadrado. Esse cara vezes 1 dá ele mesmo. Mais esse cara dividido por esse dá 1 vezes esse cara. Fica x mais y ao quadrado. Tudo isso vezes isso aqui, né? E aí, para nossa sorte, isso aqui já cancela também. Ou seja, isso ficou 1 mais y ao quadrado sobre, desenvolvendo aqui, né? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui é a mesma coisa, né? Mais x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Ok? Observa que esse cara vai cancelar com esse. E aí nós ficamos com o quê? 1 mais y ao quadrado sobre... Ó, aqui eu tenho 1 mais x quadrado y ao quadrado mais x quadrado mais y ao quadrado. Primeiramente eu vou arrumar dessa forma aqui, ó, 1 mais y ao quadrado, e vou colocar nessa expressão x ao quadrado em evidência. Veja que eu fico com x ao quadrado vezes, ó, x ao quadrado coloquei em evidência, então ficou y ao quadrado, mais, ó, colocando x quadrado em evidência fica 1. Beleza? Que é a mesma expressão que está aqui fora. Então eu posso colocar em evidência de novo, ó, 1 mais y ao quadrado. Vou colocar agora 1 mais y ao quadrado em evidência, que vai ficar o quê? 1 mais x quadrado. Aí esse cara cancela com esse. Fica simplesmente 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa é a derivada dessa expressão em relação a x. Ok? Calculando a derivada em relação a y, o processo é exatamente o mesmo. Vocês vão fazer essa conta aí. E eu só vou usar um argumento, aquele truque do seguinte, ó. Não usa isso na prova, né? Isso aqui é só um truque para vocês verificarem. Faça a conta todinha e vejam se bateu. Ó, observe que o x e y tem uma relação de simetria, né? A mesma potência de x que aparece aqui está aparecendo somado com y. Ninguém está multiplicando por uma constante diferente, os sinais estão os mesmos, né? Onde tem um vezes o outro, cada um está com a mesma potência. Então, se eu trocar o x por y, os valores vão acabar
sendo simétrico, né? Então se eu derivar isso em relação a y, vai ser a mesma coisa que essa derivada, obviamente trocando o que tinha x por y. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais y ao quadrado, ok? Mas façam as contas e derivem com calma. Agora eu vou calcular a derivada segunda disso aqui, em relação a y. Então, derivando isso em relação a y, fica o quê? Derivada do de cima, que é 0, vezes o de baixo sem derivar, menos, conservo o de cima, vezes a derivada do de baixo em relação a y, dá 2y sobre essa expressão ao quadrado. Isso aqui dá 0, então fica menos 2y sobre isso aqui. Beleza? Assim como, da mesma forma, né, como eu falei, inicialmente a nossa função tinha uma relação de simetria em relação a x e y, então se eu calcular a derivada segunda, pegando a derivada primeira em relação a x e derivando, sugiro que vocês façam, vocês vão encontrar exatamente isso aqui, ó, trocar x por y. Opa, o quadrado fica aqui fora. Certo? Opa, aqui era um quadrado, ó. Troquei. Aqui era um x ao quadrado. Tudo bem? Conferir se está isso mesmo. Deu isso, derivando em relação a y, tá ok. Exatamente. Agora vamos calcular a derivada mista, né? E de acordo com o teorema de Clairaut, se eu quero calcular a derivada mista, eu posso pegar a derivada parcial em relação a y, derivar em relação a x depois, que vai ser a mesma coisa que calcular essa derivada aqui, né? Certo? Calculando isso aqui, já que essa derivada em relação a y, calculando em relação a x, como isso não depende de x, né? Isso aqui vai ser 0 e acabou nossa questão. Beleza?